Oi, eu sou Mariléia de Almeida, historiadora e psicanalista. Estou aqui para apresentar para vocês o podcast Nós, Vozes da UNB, que nessa temporada escutou estudantes do campus Darcy Ribeiro. Ao ouvir sobre essas variadas trajetórias e vivências, esperamos que você conheça os nós e os laços que integram a vida universitária aqui na UNB. Boa escuta! Olá, estamos aqui com Lilian, que é estudante de Direito na UNB, para uma conversa para o nosso podcast Nós, Vozes da Universidade. Lilian, seja bem-vinda, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Bora conversar. Muito obrigada por confiar na gente, confiar sua história, esse espaço. Primeiramente, a gente queria saber um pouquinho mais sobre quem é você, qual que é a sua trajetória. Você falou que não é de Brasília, né? Você poderia contar um pouquinho sobre quem é você, quem é Lilian, por favor? Meu nome é Lilian, como vocês bem sabem. Eu tenho 24 anos, sou indígena do povo tucano. A família do meu pai é do povo tucano. E lá na minha região a gente herda o povo do pai, né? No caso. Mas a família da minha mãe também é indígena, ela é filha de indígenas de Sano-Cumbaré. Tive muita vivência com ele, mais com eles, mas né, eu herdei o povo do meu pai. Fui conviver com a família do meu pai mais assim depois da perda da minha mãe. Sempre morei lá, passava mais tempo com a minha avó, era muito apegada à minha avó. Infelizmente, em 2016 eu vinha perder ela também, ela e minha mãe no mesmo ano. E na época, como eu era muito apegada à minha avó, eu nem pensava em sair de lá, assim. Eu queria ficar lá, porque eu queria ficar perto da minha família. Só que aí depois aconteceram coisas e na época também eu estava no terceiro ano do ensino médio. E aí eu nem pensava em sair de lá, mas conversei com muitos professores, eu quase desisti também de estudar naquele ano, quase não me formei. Mas conversaram muito comigo. Meu pai também me deu muita força na época. Logo depois eu saí, fui tentar estudar em Manaus, só que não consegui ingressar nas universidades públicas de lá, né? Tentei fazer particular, só que ficava muito pesado com meu pai. Meu pai, ele era mecânico e a minha mãe, ela trabalhava na prefeitura de lá. Mas aí nessa época ela já tinha falecido, né? E aí depois, isso foi em 2016. E aí na época, eu não queria sair de perto deles, eu sou muito apegada à minha região. Tanto é que quando eu vim pra cá, eu sempre me sentia doente. Eu sentia muita falta do rio. Eu sempre morei perto de rio, assim, a casa da minha avó era bem de frente pro rio. Então a gente sempre teve esse contato. E eu era muito apegada à minha família porque a gente cresceu todos juntos. Eu, meus primos, meus tios. Era a casa da minha avó e ao redor tinha a casa dos meus tios, né? A minha casa também. E a gente cresceu todos juntos ali. Então eu não queria sair mais. Na época, meu irmão, ele ficou muito fragilizado, eu acho. Eu tenho uma irmã mais nova também. E eu vi que, assim, eu teria que... somos três. E aí eu via que eu tinha que ir buscar alguma coisa mais, não por mim, assim, porque eu acho que se fosse por mim eu ficaria lá. Mas foi mais pensando neles, assim. Mas depois que eu cheguei aqui, eu comecei a ter contato com indígenas de outros povos também. Uma região, assim, que eu me dei muito bem foram os povos do Nordeste. Tanto é que eles me ajudaram muito, né, quando eu voltei para cá, assim. Porque eles têm a espiritualidade muito forte. E aí eu conheci eles e também alguns do povo tupiniquim, que são do Espírito Santo. E aí eu comecei a ouvir a história deles também, a história dos povos deles, porque antes eu só tinha conhecimento dos povos da minha região, assim, do Alto Rio Negro, que é meu território, ali na região do Amazonas, alguns.
mas eu nunca tinha tido contato com povos de outras regiões. E aí, quando eu comecei a ouvir as histórias deles, tipo, veio mais um motivo para eu continuar e buscar uma graduação, né? Porque o movimento indígena precisa de advogados, precisa de pessoas que entendam mesmo, e não que os indigenistas não ajudem, né? Mas é bom ter uma pessoa que veio mesmo do movimento, tipo isso. E aí eles me fortaleceram muito aqui, porque na época que eu cheguei no segundo semestre de 2019, foi um período muito difícil, porque a adaptação, né? Como eu falei, eu era muito apegada às coisas de lá, sentia muita falta do açaí, nossa, de tudo, de tudo, das comidinhas da minha avó, assim, de coisas de lá mesmo, o peixe daqui não é o mesmo de lá, sentia muita falta. E aí, infelizmente, no final daquele semestre, acabei perdendo meu pai também. E foi bem difícil, acho que foi. Isso no início de 2019. Não, foi no final do segundo semestre de 2019, foi em dezembro, nas férias. Você já estava aqui em Brasília. Já. E foi bem difícil, eu acho que porque era o único apoio assim que eu tinha. E foi mais difícil ainda porque, por exemplo, eu moro no interior do Amazonas. Para ir daqui para lá, a gente tem que pegar um avião, que não dá para ir de barco, né? Tem que pegar um avião daqui para a capital, que é Manaus, e tem barco que dura ali entre 3 a 4 dias, dependendo do nível do rio. E aí passa por 2 cidades antes de chegar no município de São Gabriel, que é onde minha família mora. A última vez que eu falei com meu pai foi quando eu estava em Manaus ainda, porque o porto lá de São Gabriel fica um pouco longe, né, de onde a gente mora. Então, ele meio que tinha que saber antes para ele poder me esperar no porto para poder me levar para casa. E aí, quando eu saí de Manaus, aí eu ainda conversei com ele, tipo, pai, tô saindo daqui, a gente vai sair tal horário, provavelmente a gente vai chegar a tal horário aí. Aí tá, saí de Manaus, passei pela primeira cidade, que é Barcelos, e aí não tinha sinal de celular. Fui de barco, né? E aí não tinha sinal de celular e não consegui falar com ninguém, assim, só desembarcaram, né, as pessoas, entrou mais gente e a gente seguiu a viagem. E aí, quando a gente passou por essa segunda cidade, que é Santa Isabel, já tinha sinal de celular. E acho que na época era 6 horas, assim, que faltava de viagem, de Santa Isabel para São Gabriel, que é um município. Uhum. E aí foi quando começou a chegar muita mensagem, quando eu cheguei em Santa Isabel. Começou a chegar muita mensagem, muita, e o pessoal me ligando também. Só que na época eu achava que tinha acontecido alguma coisa com minha avó, porque na época ela estava para a comunidade dela, e aí também vai de barco, né? E os rios lá, eles são muito... são lindos, mas ao mesmo tempo eles são muito traiçoeiros. Eles são muito agitados, tem muita pedra, também dependendo do nível do rio, né? Tem o canal. Eu achava, quando eu vi isso de primeira, achei que tinha acontecido alguma coisa com ela. Tipo, poxa, ela tá viajando, deve ter acontecido alguma coisa. Eu não esperava, assim, que fosse receber essa notícia. E na época eu tava namorando, e foi ele que me deu, assim, essa notícia de que tinha acontecido, né, esse acidente com meu pai, e ele tinha falecido. E isso foi nessa noite, assim. Aí eu fiquei desestabilizada. Eu tava num barco ainda, tava sozinha. E eu acho que os povos indígenas, a gente acredita muito na nossa ancestralidade, na nossa espiritualidade. Então, eu acho que naquela hora ali sem dúvidas foram eles assim que me seguraram, porque eu não conhecia ninguém naquele barco. São cidades pequenas, mas a gente quase não conhece todo mundo. E tinha uma senhora do meu lado e assim ela começou a conversar comigo e viu que eu acho que ela mudei, né, o rosto na hora, ela perguntou o que tinha acontecido e ela meio que foi me acalmando durante esse percurso, assim, né, que faltava para chegar em São Gabriel. E aí, quando eu cheguei lá, eles já estavam velando meu pai, e, né, teve todo o processo, tudo. E aí eu tive que enfrentar tudo isso, assim, junto com meus irmãos, com minha avó também. Minha avó era muito, muito apegada ao meu pai. E logo depois veio a pandemia. Tipo assim, isso foi em dezembro, foi dia 19 de dezembro de 2019. E acho que em março, né, começou a pandemia, aí teve outras perdas também, assim, de pessoas próximas, conhecidas. E foi assim, meu ingresso na UNB foi bem pesado.
E quando começou a pandemia, você já estava aqui de novo, né? Em 2020, aquela primeira Não, eu não semana, voltei não pra estava aqui, cá. não voltou. Não É, consegui. porque a pergunta que eu ia te fazer era, de alguma forma, assim, que você falou muito como que a motivação por você ter ingressado no direito também era uma motivação mais coletiva, né? Tanto questão que você falou vinculada ao movimento, mas também sobre a sua família. E eu fiquei pensando assim, como que você continuou a universidade? Como é que foi essa motivação assim para você continuar a sua graduação depois que tudo isso que aconteceu, sabe? Eu fiquei pensando assim nisso. Sim. Na época da pandemia, eu tinha pensado em desistir, na verdade. Eu acho que eu já tinha desistido. Tanto é que eu tentei fazer algumas disciplinas ainda, mas eu estava com o psicológico muito abalado na época. E eu não consegui dar continuidade. Eu já tinha desistido, até porque meu pai era o único apoio, como eu falei, então não tinha como eu vir pra cá, sabe? E aí eu desisti. E aí depois passou a pandemia, e aí eu tive que. O primeiro motivo, assim, de eu vir estudar era meu pai, era minha família, como eu falei, era um movimento. Então eu tive meio que reestruturar e rever de novo o que eu queria, por que eu queria vir para cá, o que eu queria fazer da minha vida. Só que naquele período da pandemia eu não conseguia pensar em nada. E também foi muito doloroso para a família toda, então eu meio que sempre meio que tive que segurar tudo também, assim, com a minha avó, meus irmãos daqui, por mais que foi muito pesado também para mim, eu tinha que segurar de alguma maneira. Mas eu acho que para eu voltar para cá foram alguns amigos que eu fiz. Eu sempre fui muito fechada. Eu sempre fui um pouco antissocial, assim, eu acho. Mas eu fiz grandes amigos aqui. E eu acho que esse processo também é como se juntasse um pouco da espiritualidade e um pouco deles também, porque eles me incentivaram muito a voltar. E eu faço questão de citar quem foram, né? É o Danilo, que ele trabalha hoje na PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas. A Darlen, ela é do curso de História também, inclusive. A Juliana, ela é do povo tupiniquim. Ela e o Danilo são do povo tupiniquim. Que ela faz medicina. Durante a trajetória também eu conheci Jaine, que ela é do povo Cariri-Chocó. Dini Line também, do povo Cariri-Chocó. Elas são do Nordeste, de Alagoas. E eu acho que foram as pessoas que me ajudaram muito aqui, porque é como se elas fossem uma família, sabe? Porque quando eu cheguei aqui, eu ficava muito. Eu me sentia muito sozinha. E é difícil a gente passar por isso, porque toda vez que acontece alguma coisa, a gente quer ligar para alguém, né? Tipo, pai, aconteceu tal coisa, mãe, tal coisa aconteceu. Às vezes só para falar um oi ou para tirar uma benção. E eu só tinha minha avó, só que também, depois que tudo isso aconteceu, ela também teve que cuidar, né, dos meus tios, dos meus irmãos também. Minha irmã saiu mais tarde para estudar, mas meu irmão ficou lá. Então eu meio que não queria levar mais coisa para ela, sabe? Então eu falei, não, vou resolver esse negócio aqui. Tipo, meus pais me criaram assim, eu não tô sozinha, eu tenho minha espiritualidade, tenho meus amigos. Durante a pandemia aconteceu também aquelas crises no território Yanomami. E aí veio essa motivação para eu continuar no curso. Eu acho que eu vi muita coisa, ouvi muitas histórias, é um território que fica lá perto do meu, e ouvi histórias também do povo tupiniquim, inclusive, que eles perderam o rio deles, né? E por causa da mineração, era a hidrelétrica de Brumadinho que rompeu. E aí contaminou o rio deles, e aí eu ficava pensando assim, aí eu vi, meio que vivenciei isso com eles, como eu falei mais cedo, né? Eu sempre morei perto do rio. Tipo, acordava cedo, eu lembro, para tomar banho no rio, e a gente ia pelo o rio que levava a gente para as roças que a vovó tinha. Aí eu ficava pensando assim, eu não conseguiria ver minha vida assim, sem o meu rio. Então eu meio que tomei um pouco as dores deles, porque eu falei, vai, é uma perda. Porque a gente não vê o rio e as florestas como se fossem só florestas, só rios. É morada de muita coisa, sabe? É casa da nossa espiritualidade.
nossos remédios tradicionais a gente tira dali, sabe? Então foi uma luta assim que eu tomei para mim. Isso não pode acontecer com mais ninguém. É uma perda cultural pra gente. Teve parentes que adoeceram agora por causa dessa água, sabe? Então é uma coisa que não deveria ter acontecido. Então foi um dos motivos assim, que eu peguei para mim, velho, vou estudar, vou trabalhar para proteger quem não pode se defender. As A florestas, escolha as do direito crianças. foi por isso, então, né? Sim. É interessante, né, te ouvindo, né, que você vai contando, né, de perdas familiares, né, de uma distância de território, né, e ao mesmo tempo também é bonito ver que você chega na universidade, que parece que é o lugar mais improvável, né, para encontrar, ou fazer, né, laços familiares. O que você está falando é que você, de certa forma, você refez os laços aqui, né, de pessoas, né, de povos que você também não tinha contato. Né? É bonito ver como é que você vai fazendo, né, esse processo, né, de tornar esse território e, ao mesmo tempo, continuar uma motivação política, mas que, para além, né, do povo, né, do seu povo, né, é uma motivação política dos povos indígenas. Né? Assim. Sim. Dá para ver pela sua fala, né, você contar a sua história, como que também a escolha do direito foi coletiva, né? E, primeiramente, sinto muito por todos os atravessamentos que você teve. Queria saber também, assim, você teve essa escolha, que também é importante para você, mas não é só seu, né? Isso, o curso, enfim, a sua dedicação no dia a dia. E saber também, assim, quando você voltou em 2020... Foi 2023. 2023. Como que você construiu a sua nova rotina na universidade? Porque tudo mudou, né? Assim, como que foi para você? Como que era e é a sua rotina aqui? Foi muito difícil. Eu acho que só esse ano assim que eu consegui me estabilizar, porque eu amo minha família, mas né, é família. E na época que eu voltei, tipo assim, muita gente e muitos amigos também dos meus pais, eles me encorajaram a voltar. Tipo assim, não volta. Tipo assim, teus pais iam querer que você terminasse, não iam querer ser uma pedra, né, no caminho e te atrapalhasse, então tu tem que voltar. Só que e falaram isso, né? Tipo assim, não, volta que a gente vai te ajudar. Só que quando eu cheguei aqui, não foi bem assim. Aí passei por momentos difíceis, assim, financeiros mesmo. Como eu falei, tipo, graças aos meus amigos, assim, eu não passei por coisa pior. Nunca fiquei sem teto, assim, sempre, nunca passei fome, né? Tinha um RU, tinha a casa dos meus amigos também. Mas teve muita gente que me ajudou aqui. E já eram pessoas que eu não conhecia muito, assim. Agora, para eu voltar para o UNB, foi difícil porque, por exemplo, o luto, ele não tem um período fixo, né? Assim, perdeu uma pessoa, tu vai entrar de luto, vai terminar tal dia. Não existe isso. Tem gente que vive de luto na vida toda. Então, eu ainda estava muito enfraquecida quando eu cheguei aqui. E aí eu não conseguia focar em algumas coisas, tentava ler os textos, não conseguia. Tive muito problema para dormir, tive crise de ansiedade. Inclusive, uma das coisas que me ajudou muito a voltar hoje, hoje eu posso dizer que eu estou bem melhor, assim, em relação a quando eu cheguei, foi o acompanhamento da Dazon, inclusive, que, que me ajudou muito. Tem uma conversa semanal e meio que eu posso contar, né, com elas. Mas foi difícil, porque não é que eu não queria. Como eu falei, eu tenho meus motivos para continuar, só que infelizmente tem coisas que aconteceram que influenciou. Né? Eu nunca imaginei que iria acontecer isso comigo, eu não tinha nem me planejado, não esperava mesmo, porque eu sempre via eles como tão fortes que para mim eu ia ter eles para sempre na minha vida. E eles, por mais que eles tenham me criado para ser uma pessoa muito forte, eu a minha fortaleza era eles.
Tipo, eu me sentia muito forte, mas porque eu tinha eles. E depois que eles foram, não consegui mais. Mas como eu falei, foi um processo de que eu tive que me apegar à minha fé mesmo, à minha espiritualidade para poder voltar. Uma coisa que eu aprendi com os povos no Nordeste foi a força de um cachimbo de fumaça. Então, foi uma coisa que me ajudou muito, porque toda vez que eu sentia alguma dificuldade de entender alguma coisa, eu tinha dias que eu não conseguia nem levantar, assim, para ir para aula, que eu não tinha vontade de levantar. Eu não tinha vontade de fazer nada, só ficar quieta mesmo. Mas foi uma coisa que me fortaleceu muito. As conversas com eles também me fortaleceram de falar, não, tu precisa, tu tem que ser mais forte do que isso. É difícil, mas é difícil para todo mundo, sabe? E tu consegue. Então toda vez que eu sentia alguma dificuldade, eu pegava o cachimbo, era um fumo que eles preparam, inclusive, o povo Cariri Chocó. Ganhei muitos cachimbos. E aí eu sempre buscava força neles, de falar assim, não, tá difícil, mas eu vou conseguir, porque eu não tô sozinha. Me dê sabedoria, abre minha mente, me ajuda a entender. É um conhecimento dos não indígenas, né, que eu preciso para poder lutar pelos nossos. E foi quando eu fui conseguindo fazer as disciplinas de novo, assim. Então agora você sente que, por mais que tenha sido doloroso, e é um processo ainda, né? É um processo Tá em de processo, cura né? que só você vai saber. Você acha que agora você está conseguindo voltar a ter uma rotina minimamente assim estabilizada assim na UNB? Você está conseguindo voltar a estudar? Hoje sim, porque eu ainda tinha aquele bloqueio, é como se fosse um bloqueio, assim, que por mais que eu tentasse ler, sempre vinha outros pensamentos intrusivos, sabe? Eu não conseguia focar mesmo. E como eu não conseguia dormir, tipo, essa falta de sono interferia muito na minha vida acadêmica. Tipo, tanto é que em algumas disciplinas, eu tive muita reprovação por falta na época. E acho que mais um dos obstáculos que eu mais enfrentei e enfrento ainda foi julgamento de algumas pessoas, assim. Porque, como tu falou, né? Só vai saber quem passou por isso. Então muita gente não entendia. Tanto que eu recebi muito julgamento de tipo assim, era pra tu estar formando. Ou, tipo, por que tu não tá indo pras aulas, entendeu? Ou por que tu tá atrasada no curso? Ou porque já teve pessoas que, tipo assim, eu tava vindo pras aulas, só que eu não conseguia terminar, assim. Tinha crises e eu não conseguia dar seguimento. E as pessoas falavam assim, tu tá vindo à toa pra cá. Só que elas não sabiam que eu tava lutando. Tipo, só de eu vir pra cá já era um esforço, tipo, muito grande, sabe? Eu enfrento muito esse julgamento. Tipo, as pessoas acham que a gente que não quer, que a gente que quer ficar em casa, que a gente que não quer sair, que a gente que não quer estudar. Só que são coisas externas, assim, que interferem. Assim, a minha vida, as minhas dores podem não ser nada pra tu, mas pra mim foi desse jeito, sabe? Eu queria que não tivesse sido assim. Eu queria ainda ter meus pais, eu queria ainda ter minha base, meu apoio. Mas, né, a vida aconteceu assim. Você falando muito sobre esse julgamento que você foi sentindo e tudo mais, você também falou de como que seus amigos foram muito importantes para, de alguma forma, conseguir ter um alicerce, né, para você conseguir voltar e tudo mais. E eu fiquei pensando assim, porque muitas vezes para nós a gente faz muitas amizades dentro do curso e tudo mais, mas você falou, né, que essas pessoas que você foi conhecendo não necessariamente eram do direito, né? E aí eu queria saber assim, aqui na UNB, onde foi o lugar onde você conseguiu tanto se sentir mais acolhida, quanto também como que você conheceu elas, enfim, porque pelo que eu entendi são pessoas que foram muito importantes nessa sua trajetória e têm sido muito importantes, né? Sim. Eu conheci ele na Maloca. Assim, o Danilo ele já formou em ciência política, mas eu conheci ele ainda quando ele estava finalizando o curso. E a gente conversava muito, assim. A Darlen e Ju eu conheci pela Maloca também. E nos movimentos, porque a gente ia muito para a TL, né, que é o acampamento Terra Livre. Então, eu meio que conheci eles nesse período, assim. Eu acho que na FD, por ser um ambiente muito elitista, muita gente não ainda tem aquele pensamento, né, sobre os povos indígenas,
fiz poucos amigos lá. Assim, em certos momentos não foi tão acolhedor. Tanto é que acho que um lugar que eu peguei disciplinas que foi muito acolhedor, inclusive foi na disciplina de História e Ciências Sociais. O pessoal é muito gente boa. Tanto é que eu pego muitas optativas lá. Inclusive peguei uma com a professora Marilé. A galera é mais amigável, os professores também eles são melhores. E eu pego muito porque, assim, eu acho que o direito, muita gente vê o direito só como, vou estudar lei, né? Vou estudar isso, só que eu acho que casa muito com a história, porque tu tem que entender por que aquelas leis foram criadas, o que tá, o contexto de quando aquelas leis foram criadas, por que foram criadas, para quem está sendo beneficiado, quais são os prós e contras daquilo ali, sabe? Eu acho que por isso que eu pego muitas optativas lá. E esse episódio, né, a gente espera que circule dentro do UNB e fora. E deve ter muitas pessoas, inclusive dentro da própria UNB, que não conhecem a Maloca. Você podia falar um pouco pra gente o que é a Maloca, né? Sim. A Maloca ela é um centro de convivência dos povos indígenas. Ela é muito bonita a história, assim, porque hoje, eu acho que nós somos mais de 200 indígenas aqui, estudantes. Mas no começo foram poucas pessoas que vieram. Eu acho que a primeira turma veio em 2013 e assim, a gente não tinha muita estrutura, sabe? Meio que deram só as vagas e vocês que cheguem aqui se virem. Então veio algumas. Eu acho que a Braulina, inclusive, que hoje a gente consegue estudar artigos e publicações dela, ela foi uma dessas pessoas. Hoje, querendo ou não, ela é uma referência para todas nós. E eles sempre contam, assim, a gente ainda tem esse privilégio de poder conviver e conversar com eles, porque eles contam que quando eles chegaram aqui não tinha nenhum lugar que eles podiam se organizar. Eles se encontravam debaixo de algumas árvores e conversavam, sabe? Não tinha a estrutura que a Maloca tem hoje, porque, né, a gente tem um lugar para estudar, tem a nossa coordenadora que ajuda, que auxilia, não tinha alguns auxílios financeiros. Então, essa primeira turma meio que teve que lutar muito para ter o que a gente tem hoje, sabe? Tiveram que, a gente chama de subir a rampa. Eu acho que a última vez que a gente fez isso foi em 2023, talvez, que a gente foi reivindicar um RU gratuito para os calouros indígenas que iam chegar. E foi muito bonito, assim, porque foi todo mundo, que por mais que nós tenhamos... porque a gente tenta contatar de forma mais formal, né, mandando e-mail, só que muitas vezes nós não somos ouvidos. Então, é uma coisa urgente, pelos nossos parentes que vão chegar, então bora lá. Então, por mais que nós sejamos de regiões diferentes, culturas diferentes, a gente tem essa luta em comum, né? Que a gente luta pelo coletivo. Então, a gente foi, se precisar, nós vamos de novo. Mudou muito, assim, porque naquela época a gente tinha que fazer isso, mas hoje já, por exemplo, já tem parentes nossos que estão no DCE, já compõem alguns CAs dos cursos, então a gente vem meio que ocupando esse espaço, mas no começo foi bem difícil. E a Maloca é meio que um lugar que a gente concentra todas essas demandas. Toda quarta tem as nossas reuniões, que a gente vê o que está precisando, as dificuldades das pessoas, tem muitos projetos também que levam para lá, sabe? Esse espaço de debates assim entre a gente. Você falou também, mais para trás, sobre a DASA, né? Que foi outro ponto de acolhimento seu. Aí eu queria saber, tipo assim, porque as pessoas que não são da UNB, né, elas não têm muito conhecimento. E às vezes até os próprios estudantes da UNB não sabem o que é. Se você poderia explicar e como que foi esse processo de acolhimento também para você. Tá. Demorou um pouco para eu conseguir, assim, porque, como eu falei, né, de vez em quando eu tenho essas crises. E como eu falei antes, eu sempre fui muito, muito forte e fui muito séria. Então, as pessoas meio que interpretam que a gente é muito forte.
Então, meio que as pessoas, eu acho que olhavam pra mim e pensavam assim, ah, não, ela não tá precisando, ela tá bem, sabe? Tipo, também, tanto é que eu ria muito, só que as pessoas não sabem, e eu também não conto pra qualquer pessoa, né? Assim, são só pessoas que eu tenho muita intimidade. Então, depois que eu cheguei aqui, as pessoas não entendiam e eu comecei a passar por esses julgamentos e eu não sabia o que fazer. Muita gente não entendia, tipo, eu falava e não entendia. E teve um período, na verdade, que eu me senti muito, muito mal. Que, tipo assim, eu acho que eu só não voltei porque eu não tive nem o poder de escolha de voltar pro meu território, porque as passagens para lá são muito caras. Assim, tem que ir para Manaus, tem que comprar passagem, como eu falei mais cedo. Então, não pude nem desistir. Foi quando eu tive que fazer alguns trancamentos retroativos e eu fui conversar com a minha coordenadora do curso. Na época era a Fernanda Lage. E aí foi quando eu contei tudo que tinha acontecido e, tipo, ela me entendeu. Ela me encaminhou para psicóloga lá da FD, na verdade. E aí eu conversei, era a Suzana, e aí eu conversei com ela e foi quando ela meio que viu que era uma situação muito delicada, sabe? Que eu não conseguia mesmo, assim. E aí foi quando ela me encaminhou para DASO, né? Foi, para mim, eu acho que foi um momento crucial, assim, na minha vida acadêmica, porque eu estava prestes a desistir de novo. Eu não estava mais aguentando, tipo, eu tava com muita saudade da minha família, tipo, a saudade dos meus pais também bateu e meio que juntou tudo, sabe? E aí me encaminhou para DASO e fui conversar com a Cris na época, inclusive ela ainda é minha psicóloga lá, mas nossa, ela foi um anjo, assim, a Cris. Mas foi difícil, porque eu também não me sentia muito confortável para contar e tudo. É um. Mas fez muito bem para mim, assim. Você traz bastante a relação com a espiritualidade, né? Ancestralidade, espiritualidade. Como é? Porque aí, ao mesmo tempo, tem a universidade, cujo conhecimento, né, e a lógica de conhecimento se dá para uma outra lógica. Como é que tem sido para você, assim, negociar, né, com com as suas tradições, com a sua espiritualidade, com a sua ancestralidade, com essa dinâmica de conhecimento dentro da própria universidade? Eu acho que é muito difícil, porque, por exemplo, eu fui criada numa família, que a família do meu pai é muito católica. E a família da minha mãe, ela é de Umbanda e também eles ainda têm muitos costumes, muitas crenças ligadas ao povo, ao povo dali mesmo. Como, por exemplo, a minha avó, a minha avó, ela é neta de um pajé, que na nossa língua do povo tucano, né, chama de comum. Geralmente eram homens, mas elas sabem muita coisa, assim, ela tinha muita ligação com plantas medicinais. Tanto minha avó paterna quanto minha avó materna. Tanto é que o quintal, assim, da minha avó materna era cheio de plantas, assim. E todas as pessoas, eu lembro que chegava muita gente, quando eu era pequena, chegava muita gente, toda vez que precisava de alguma coisa, chegava lá para procurar. E às vezes levavam até mudinhas, e até ela procurava também, tipo, mudinhas de outras plantas para plantar lá. Mas quando eu cheguei na universidade, porque uma estratégia que eu encontrei para eu poder entender algumas coisas, porque tem textos que a gente lê que eu nunca tinha visto, que eu não entendo do que ele está falando, sabe? Mas eu sempre tento ligar alguma coisa que eu vivi e tem coisas que meio que estão ligadas à espiritualidade, assim. E é difícil porque eu acho que às vezes os professores até entendem, só que sempre vai ter algum colega que não vai entender ou vai tentar olhar sob a perspectiva só da vivência dele. Por exemplo, essa questão de terra, sabe? Já teve aulas que
que eu tive que explicar que a nossa relação com o nosso território não é só de como se fosse uma coisa morta, sabe? A gente, aquilo ali tem vida, então é como a gente defender uma pessoa é como se a gente estivesse defendendo o território também, porque é uma coisa nossa, é uma coisa que faz parte da gente. Na verdade, não é nem nosso, nós que somos delas, sabe? E muita gente não entende. Muita gente, eu acho que o pior é que muita gente não quer entender. Porque tem alguns colegas que a gente consegue, por exemplo, no direito tem muito esse debate. Tipo, a gente fala alguma coisa, uma pessoa não concorda, vai e fala. Só que muitas vezes elas não tentam entender, não querem entender e tentam olhar só sobre o ponto de vista delas. E teve algumas, não vou lembrar agora, mas teve algumas aulas que eu tive que ligar com minha religião, porque foi uma coisa que eu vivi. É uma experiência que eu tive em vida que eu estou levando para mim. Era um exemplo que eu acho que foi da maneira que eu entendi aquela aula e muitos colegas não entendiam. E faz parte da minha vida, assim. É como eu vejo o mundo, é como eu fui criada, como eu fui ensinada. E eu acho que se eu fosse seguir pela linha de visão deles, eu acho que eu me perderia, porque não faz parte de mim. Eu vou interpretar de acordo com o que eu vivi. E tudo que eu estudar sempre vai estar ligado à minha religião, às minhas crenças, porque faz parte de mim, é eu. E eu acho que, por mais que eles não concordem, eu tenho que levar isso, porque é um ponto de vista diferente e como hoje os povos indígenas estão enfrentando muitas coisas, tem a questão da crise climática, da demarcação das terras, é uma coisa que a gente tem que falar na sala, tem que trazer para a universidade, que eles precisam entender que não, o verdadeiro valor daqueles territórios para a gente, sabe? E eu fiquei agora me perguntando, você vê se que na academia tem espaço para a visão de vocês de maneira geral? Ou vocês sentem que a academia como um todo, assim, até o ambiente de estudo, ambiente de pesquisa, ainda tem resistência, assim, a essa outra forma de entender mesmo as coisas, sabe? Eu acho que tudo é um processo. Eu acho que já teve momentos que nós fomos silenciados, mas hoje eu acho que nem tanto. Só que ainda tem pessoas que, eu não vou falar que fingem, mas que, que querem, que na teoria falam que não, vocês têm que incluir, a gente tem que dar valor para o conhecimento deles, mas algumas pessoas meio que falam isso, mas não dão abertura. Por exemplo, eu não vou falar todas as disciplinas, mas já teve disciplinas que eu peguei que falavam sobre isso, só que quando a gente ia falar, ou tentava meio que diminuir tal conhecimento, tal experiência, eu tentava pegar aquela experiência e meio que tirar ela do contexto. E eu acho que muitas pessoas ainda não conseguem compreender, talvez por não querer, como eu falei mais cedo, não querer, ou porque ainda tem um certo tipo de preconceito. Mas eu acho que hoje a gente consegue falar mais sobre. Por mais que algumas pessoas não aceitem, né? Mas a gente vai falar. Você falou de toda a sua trajetória, né? Como que foi para você começar a estudar na UNB, o que te motivou a estudar na UNB. Muito bonito também de ser uma coisa coletiva, sabe? E aí a gente tem uma pergunta para te fazer que é a seguinte: você, se olhando assim, depois da UNB, pensando depois da UNB, depois que você conclui sua formação, no seu processo, o que você planeja, enxerga, tem expectativa e se vê daqui assim 10 anos, vamos colocar? Eu me vejo hoje trabalhando no movimento, porque, por exemplo, eu estava conversando até com os meus amigos, foi recente, acho que toda vez eu meio que toco nesse assunto, porque eu tenho meu povo, eu tenho meu território,
eu acho que eu quero voltar a trabalhar ainda por um período lá, porque, como eu falei, é tudo sobre memória, sobre lembranças que eu tenho. Por exemplo, a comunidade de onde meus pais vieram, né? A minha avó, a minha avó Tucano, ela é de Paricachoeira, mas meu pai nasceu na comunidade de Taracoá. E aí depois eles foram para o município, né? Porque na época teve a questão dos estudos, na época era só até o ensino fundamental ou ginásio, não lembro. E aí as pessoas, se quisessem estudar, tinham que sair, né? Para poder estudar, para terminar o ensino médio. E aí, depois que meu pai faleceu, eu ouvia muitas das histórias de muitas pessoas, assim, falando que eu lembrava muito do meu pai, ele era muito apegado ao meu avô. Então, eu penso assim hoje, não, eu quero trabalhar para lá porque se eu estou aqui hoje também é pelo meu povo. Eu vim para cá para proteger eles, para proteger meu território, e eu quero deixar essas lembranças vivas, sabe? Como eu falei, a questão dos rios. Eu acho que eu fui muito feliz lá na minha infância, eu brinquei muito. Já teve situações assim que eu acho que eu quase me afoguei assim no rio, mas assim, era brincando. E tem até uma história que meu pai conta, que eu acho que era o meu padrinho, porque lá a gente aprende a nadar desde muito cedo. Eu acho que eu demorei um pouquinho, e eu acho que a gente estava no rio, e o meu padrinho achava que eu já sabia nadar, e ele meio que me jogou assim no rio, e meu pai teve que pular. Só que é uma história que eles contavam porque lá tem um remanso, que é como se fosse uma coisa que joga assim por cima do rio. E meu pai conta que é como se tivesse me devolvendo, contava, né? Que é como se tivesse me devolvendo, sabe? Então, meio que o ambiente todo ali cuida da gente. Como eu falei das plantas medicinais, na história do meu pai também, na comunidade, do meu avô Anastácio, que viveu muita coisa lá. Então, como eu falei, eu fui muito feliz, meu pai foi muito feliz lá, minha mãe também foi muito feliz, meus avós também. Então é uma coisa que eu quero passar para as outras gerações, eu quero que eles sejam felizes assim como eu fui lá, sabe? Então por isso que eu quero proteger aquilo lá, e não deixar que outras coisas interfiram, que outras pessoas cheguem lá e usem aquilo para benefício próprio, porque é uma coisa de todos. Como eu falei, ela não é uma coisa nossa, nós que somos deles, a gente tem que cuidar daquilo. Como eu falei em relação aos meus amigos, a outras histórias que eu ouvi do povo do Piniqui com o Rio, a, os desafios também que os povos do Nordeste enfrentam, eu quero poder trabalhar com todos eles, sabe? E como eu estava falando das lembranças, o lugar de onde eu vim, ao mesmo tempo que eu tenho lembranças felizes lá, é um lugar muito triste, porque, como eu falei, eu fui muito feliz com meus pais lá. A gente andava por aquele rio todo. Tem muita lembrança e, ao mesmo tempo, tem essas lembranças boas, acaba sendo um lugar doloroso. Por mais que eu queira trabalhar lá, eu acho que ficar lá, eu não sei como vai ser, mas eu pretendo trabalhar lá, mas não pretendo ficar muito lá. Eu acho que eu quero trabalhar no movimento mesmo. Quero trabalhar para o meu povo, mas eu quero poder trabalhar para outros povos também. Sabe? O povo Guarani, que vive sendo violentado, o povo Yanomami, os povos do Nordeste, os povos do Sudeste. Tanto é que a PIB ela trabalha com isso, né? Eu acho que eu quero trabalhar no movimento junto com eles, sabe? Protegendo não só os meus, mas todo mundo. Que eu acho que o meu lugar era perto dos meus pais e eu meio que hoje sinto que eu não tenho esse lugar para voltar, sabe? Eu vou voltar pelo meu povo, pela minha família ainda que ficou, mas hoje o meu desejo é poder trabalhar com muitos povos, poder trabalhar para os povos indígenas do Brasil em geral, sabe? Muito incrível, de verdade. Bem, muito obrigada, assim, de te ouvir. Ficaríamos aqui Dá pra ficar o dia inteiro. te ouvindo. E obrigada por você partilhar, né, um pouco da sua trajetória aqui com a gente. A gente já está finalizando, você tem algo que a gente não conversou aqui que você gostaria de, para finalizar, destacar, frisar? Um ponto que durante a conversa, né, pode ter um flash de memória, mas você queria finalizar falando?
Hum, eu acho que seria mais sobre um apoio, assim, porque além de mim, teve outras pessoas também que passaram por dificuldades, né? E não tiveram uma. Tipo, eu ainda tive a sorte de encontrar muitos amigos, como eu falei. Mas eu acho que poderia ser bem pior assim, se eu não tivesse encontrado eles. Mas tem pessoas, e eu conheço, que não têm a mesma. Não tiveram a mesma sorte, acho que eu posso dizer. Tanto é que muitos desistiram. Tipo, eu cheguei em 2019 e teve muitas pessoas que desistiram. Já ouvi relatos de parentes assim que sofreram preconceitos dentro da sala de aula. Eu acho que uma mensagem que eu queria deixar para as pessoas é isso, de serem mais empáticos, sabe? Tentarem entender mais que nós não somos como eles, a gente está fora do nosso território. A gente acaba sendo muito difícil fazer até amigos mesmo, porque, por exemplo, a maioria vem de comunidades, vem de cidades pequenas, e geralmente nesses lugares todo mundo se conhece. Então, por exemplo, acho que eu não sabia fazer amigos, porque eu já tinha todos os meus amigos desde a minha infância, que estudaram comigo a minha vida toda, então meio que foi um processo, sabe, difícil, e muitos parentes passam por isso. Às vezes eles acham que a gente tá, se excluindo, mas é um jeito nosso mesmo, sabe? Eu acho que as pessoas podiam ser mais empáticas, tentar entender mais, se apoiarem mais, não só com os povos indígenas, mas no geral. Acho que algumas pessoas negras também passam muito por isso. Eu acho que uma mensagem de conscientização mesmo, sabe? Eu acho que não é que a gente não queira estar aqui, eu acho que a gente é capaz, sim, diferente do que a maioria acha. Nós somos capazes de se formar, de ocupar lugares, né, que antes a gente não ocupava. Só que a gente encontra esses obstáculos assim pelo caminho, e muita gente desiste. Eu acho que a gente é muito coletivo e a gente precisa de incentivos, sabe? Das pessoas ao redor. Eu tenho certeza que a gente consegue, assim como muitos parentes já conseguiram. E essas são minhas referências, assim. Como advogado indígena, acho que hoje é o Dinaman Tuxá. Ele é da tribo também, da Articulação dos Povos Indígenas. Tem muitos outros, né? Mas acho que ele é minha referência, assim, como jurista, né? Como advogado indígena. Porque é uma coisa que eu admiro muito nele, inclusive, que se vocês verem ele em algum movimento, vocês não falam que ele é advogado, porque geralmente a imagem que as pessoas têm do advogado é, né, todo formal, com um terno, e ele não, tu vai ver ele num movimento assim de chinelo, de bermuda e alguma camisa do movimento. Mas como um advogado, ele é muito bom. Ele é muito bem articulado, ele é muito inteligente. Inclusive, ele acho que fez doutorado aqui na UNB. E é uma das referências que eu tenho hoje, assim. Por isso que, por causa dessas pessoas, que eu sei que a gente consegue, sabe? É uma coisa que faz a gente querer continuar, mas às vezes o espaço, o ambiente, algumas pessoas, alguns comentários, alguns olhares, porque, como eu falei mais cedo, por mais que as pessoas falem que nos aceitam, algumas na prática, na verdade, não aceitam. É só da boca para fora. Mas a gente sabe quando a gente recebe um olhar assim de julgamento, de querer diminuir a gente. Então, para alguns parentes, isso pode ser uma coisa que pode adoecer, enfraquecer eles, e eles acabam desistindo. E eu quero muito que eles continuem. Tá, formou, acho que ontem, apresentou o TCC, na verdade, o Osiel Ticuna, ele é o primeiro a se formar no curso de administração aqui na UNB. Então, assim como vai ter muitos outros, e eu quero que eles consigam também, eu acho que, como eu falei, é uma mensagem que eu deixo para outras pessoas, que sejam mais compreensivas. A gente não está no nosso território, sabe? A gente, só da gente vir para cá já é um ato de muita coragem. E eu sempre converso com eles sobre isso, mas às vezes a gente precisa da ajuda de outras pessoas também, sabe? E que deixem a gente falar. Por mais que não concordem com muita coisa, mas é o nosso pensamento, é o nosso ponto de vista que tem que ser falado. Por muito tempo a gente aceitou o que os outros falavam, né? O que
falavam que era pra gente acreditar, o que falavam que era pra gente seguir. Então agora acho que é a nossa vez de poder falar e ser ouvidos também. Não só na universidade, mas em todos os lugares. Muito obrigada, de verdade, Lilian, por partilhar sua história, suas conquistas, suas dores, ter confiado no Eu que espaço. agradeço. Agradeço o convite porque, como eu falei, eu tive muito apoio dos meus amigos, mas muitas histórias de outros estudantes na UNB também me ajudaram muito. Eu fiz parte de, inclusive pela DASU, teve um encontro de estudantes que a gente podia contar, né, nossa história, e eu vi que muita gente passava por isso. A questão da saúde mental é muito importante falar, porque não é só eu como indígena que passei por isso, tem outras pessoas também que têm perdas a todo momento, né? A gente não vai ficar aqui para sempre, então isso abala muito a vida das pessoas. E eu também busquei força nessas pessoas. Muitos nem são indígenas, mas eu vi assim, não, se tipo, tu conseguiu, eu também consigo, e a gente vai se fortalecer, não como indígena e como não indígena, como negro, mas como pessoas, como seres humanos. A gente precisa dessa coletividade, sabe, de pensar em um ajudar o outro. Então, eu acho que é mais sobre isso mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço.